na parte de terça-feira. Quem disse que você poderia fazer isso? Olha a pergunta ousada, atrevida dos líderes religiosos, pergunta feita para Jesus. Quando eles viram Jesus Cristo expulsando os vendedores, os mercadores, virando a mesa dos cambistas, Jesus purificando o templo, eles, em vez de ficarem felizes, ficaram indignados, enraivecidos. E foram eles que fizeram esta pergunta atrevida para Jesus. Quem disse que você poderia fazer isso? Meu querido irmão, eles estavam cegos. Eles eram agentes de Satanás, dirigindo o povo de Deus, mas foram eles, os líderes dos judeus, que disseram para o povo: gritem, gritem, crucifica-o, crucifica-o. Foi por instigação dos líderes religiosos que o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. Queridos, nós como líderes de Deus, na igreja de Deus, temos uma influência que pode ser uma influência satânica ou uma influência divina. Nós poderemos ser um cheiro de vida para a vida ou nós poderemos ser um cheiro de morte para a morte. Qual é o tipo de influência que você exerce? Você é usado pelo Espírito Santo ou você é usado por Satanás? Abra sua Bíblia e vamos ler Marcos 11, versos 27 até o verso 33. Leia comigo. E tornaram a Jerusalém, e andando ele no templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Era o dia seguinte. No dia anterior, Jesus tinha feito a purificação do templo, expulsado os vendedores e os mercadores, e agora os sacerdotes, os líderes, queriam saber com que autoridade ou por quê. Quem mandou ele fazer aquilo? Por isso Jesus, andando pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele, mas não queriam ouvir de Jesus a verdade. Eles queriam prendê-lo, eles queriam matá-lo. Verso 28, e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Eles queriam uma resposta que pudesse culpar Jesus, condenar Jesus. Verso 29, mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Verso 33, e respondendo disseram a Jesus: não sabemos. Também eram mentirosos, porque eles sabiam. Eles tinham rejeitado João Batista. Eles tinham rejeitado João Batista. Eles sabiam que João Batista era de Deus, mas ele foi morto e eles ficaram felizes com a morte de João Batista. Mas eles responderam a Jesus: não sabemos. Mentirosos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. No dia seguinte, quando Jesus Cristo voltou ao templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, eles não queriam saber da verdade, mas queriam prender Jesus. Se ele admitisse que sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro, como ele era conhecido, o carpinteiro de Nazaré, não tinha aquela autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam considerando-o como um tolo. Mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles também respondessem a sua pergunta. E ele perguntou: o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que estavam encurralados. Se dissessem que era de Deus, Jesus perguntaria então: por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar. Eles mentiram dizendo que não sabiam.
Isso deu a Jesus a oportunidade de se recusar a responder à pergunta deles. Agora, em lugar de responder aos líderes, que parábola Jesus contou para adverti-los? Que efeito teve essa parábola? Vamos ler Marcos 12, 1 a 12. Veja a parábola que Jesus contou. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nele um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Quem eram estes servos que Deus enviou primeiramente, antes de Jesus? Os profetas, que foram rejeitados, foram perseguidos, foram mandados embora. Deram as costas para os profetas enviados por Deus. Verso 4. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Outros servos de Deus, outros profetas. E o verso 5. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Queridos, Jesus estava contando uma parábola, mas nesta parábola, esses lavradores maus representavam o povo judeu, representavam os líderes religiosos do judaísmo. E aqui diz o verso 6, tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Quem era esse filho que o Senhor da parábola enviou? O Senhor da parábola é o Deus Pai. E o filho que ele enviou é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que foi rejeitado e foi morto pelo povo judeu. Quando disse crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Lembre-se, meu querido irmão, que Roma, na pessoa de Pilatos, queria libertar Jesus. Não acho nele crime algum, dizia Pilatos, mas o povo de Deus, entre aspas, aqueles que pensavam ser ungidos pelo Espírito Santo, aqueles que pensavam que eram filhos verdadeiros de Deus, do Pai Celeste, eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o, mataram o filho. E agora o verso 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Quem é a pedra de esquina rejeitada? Jesus Cristo é a pedra rejeitada. Todo aquele que cai sobre esta pedra se converte e é salvo. Mas aquele sobre quem a pedra cai será esmagado e destruído. Verso 11. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando-o foram-se. Eles entenderam a parábola e sabiam que aquela parábola estava representando os líderes da nação judaica. Essa história tem semelhança com a parábola da vinha encontrada em Isaías capítulo 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos e, por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que se matassem o filho do Senhor da vinha, a vinha seria deles. Olhando desta forma, a parábola contada por Jesus foi uma advertência de amor, para que alguns se arrependessem e se convertessem, mas não foi o que aconteceu. A nação judaica recusou e rejeitou a Jesus,
e eles foram destruídos. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Queridos, o povo judeu foi espalhado pelo mundo todo. Alguns poucos sacerdotes se converteram a Jesus, outros não. Jesus Cristo tinha autoridade, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo. De João capítulo 1, verso 1, ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele, vivendo como homem na terra, continuava sendo Deus. Por isso ele perdoava pecados, por isso ele aceitava ser adorado. Queridos, Jesus Cristo tinha autoridade para fazer o que ele fez, porque ele purificou o templo dos vendilhões, dos mercadores. Como está a igreja de Deus hoje? A igreja de Laodiceia, a igreja da mornidão, a igreja comprometida com o mundo, a igreja comprometida com Roma. Roma está tão viva hoje como estava viva naquele tempo. Na primeira vinda de Jesus, Roma dominava o mundo. Na segunda vinda de Jesus, Roma papal estará dominando o mundo. Como está a igreja de Deus hoje? O remanescente de Deus é que será salvo. Faça parte do remanescente de Deus. Aleluia!